Como são câmeras separadas, eu preciso definir uma porta específica para cada uma. Senão esse roteador aqui ele vai se confundir. Ele não sabe para quem que ele vai mandar essa requisição do pacote. Fala pessoal, eu sou o Vitor Lopes, especialista em segurança eletrônica Hikvision, e hoje eu vou passar para vocês alguns conceitos sobre rede de computadores que vai ser muito útil para o seu dia a dia trabalhando com o sistema de CFTV, mas também você pode utilizar esses conceitos tanto para trabalhar com o sistema de alarme, para controle de acesso e todo o sistema que envolve a segurança eletrônica que precisa de um endereçamento IP. Esse conteúdo aqui vai te ajudar. Então bora para a tela do computador. Bom, então o que é o endereço IP, né? O IP é o acrônimo de Internet Protocol, tá? E esse IP é o identificador único de um dispositivo dentro de uma rede. É como se, imagina que o carteiro vai entregar algo na sua casa e ele precisa encontrar o seu endereço naquela rua. Então naquela rua específica o seu número é o 1568. Então nesse caso aquele é o seu endereço de IP. Se tiver dois números na mesma rua, a chance é que o carteiro se confunda ou não entregue a encomenda ou entregue na casa errada, né? Então a mesma coisa acontece com o IP, né? Você precisa de um endereço de IP para cada dispositivo dentro da rede. Inclusive, esse termo dentro da rede, a gente vai discutir mais sobre isso aqui, tá? Então, a gente tem a composição de um endereço IP, ele é o seguinte, são 4 blocos, tá? Então aqui, ó, 4 blocos de números decimais de 8 bits. Por que 8 bits? Porque, na verdade, se você transformar esse número decimal em número binário, ele ficaria exatamente assim, ó. Não com esses números exatos, mas ele seria um conjunto de zeros e uns. Não sei se eu coloquei 8 exatamente aqui não, mas é só mesmo para a gente poder entender esse conceito aqui. E aí, quando você converte, né, esses números binários, você acaba tendo ali aquele número 192, 168.0.254, .0.outro número qualquer. Por isso que em algumas documentações vocês vão encontrar também esse termo aqui, ó, chamado de 32 bits, tá? Então o endereço IP tem 32 bits porque se você multiplicar os 8 bits pelos 4 blocos vai dar 32, tá? Então de onde que vem esse número IP, né? Existe uma regrinha, existe uma norma que vai gerenciar esses endereçamentos para que ocorra tudo certo. Aqui eu trouxe alguns itens que vocês vão encontrar dentro de uma rede de computadores. Então a gente tem o ISP, né? E essa sigla aqui, ela é para identificar o provedor de serviço de internet, tá? A gente tem os roteadores. É nesse roteador dentro da rede que vai estar todos os servidores, servidor DHCP, DNS. É ele que vai entregar os IPs para a rede, tá? Também conhecido como gateway. Mas também existem redes que não vão ter o roteador separado. Por quê? Porque o próprio modem que a operadora te entrega, ali já tem um roteador. Então o recurso de roteamento já acontece ali dentro do modem da operadora. Então por isso você vai ver que em redes específicas não tem a necessidade de colocar roteadores adicionais. Beleza? Temos aqui os rádios, tá? Os rádios Wi-Fi. Nesse caso aqui é uma antena Wi-Fi da Hikvision. Você vai fazer um ponto a ponto. Às vezes você precisa passar o cabo em um local e está muito longe, mesmo que seja passando fibra ótica, que é mais barato, né? Você não vai conseguir um custo tão bom quanto você colocar um rádio desse aqui, dependendo do cenário, claro. Então você coloca um rádio aponta para o outro e desse ponto você faz um tunelamento via rede Wi-Fi e do outro lado você liga um cabo de rede, ali você distribui dentro de um switch para a rede, tá? Por falar em switch, a gente tem os switches que nada mais são do que comutadores de rede. Então você entra com um cabo e você tem mais portas para poder compartilhar com outros dispositivos. Então aqui você vai conseguir ligar uma quantidade X de câmeras, sistemas de computadores também, você pode misturar, não tem problema. E esse é o grande barato, né, de trabalhar com rede IP, porque imagina que você já tem um cliente que já tem uma estrutura toda de rede lá. Você não precisa necessariamente criar uma outra estrutura. Se tiver ponto de rede sobrando no 10º andar e o seu gravador está lá no primeiro, você pode chegar lá no 10º andar, pega um switch, tem porta sobrando, você liga o cabo ali, você vai estar fatalmente na mesma rede. Então isso acaba otimizando, dependendo do projeto, otimizando seu tempo de instalação, inclusive o custo da sua instalação, tá? A gente tem os servidores. Esses servidores podem ser servidores de serviço, servidores de aplicação. Quando a gente fala servidor de aplicação é porque roda alguma coisa dentro daquele servidor, daquela máquina específica dedicada. Geralmente ela não está sendo utilizada fisicamente ali por um usuário final. E ela tem algum serviço específico rodando lá dentro. Talvez um software RP, talvez ali, por exemplo, no caso do CFTV, a gente tem o Hikcentro da Hikvision, né, que é o software cliente-servidor ali, para você fazer o acesso com analítica inteligente de algumas câmeras e produtos diversos como IP Speaker, a gente tem controle de acesso, catraca, enfim, tem uma infinidade de produtos, toda a linha de produtos Hikvision pode ser vinculada a esse servidor Hikcentro, tá? E você tem as estações de trabalho. As estações de trabalho são as máquinas aonde os operadores vão trabalhar. Então posso colocar ali talvez uma linkagem, um direcionamento do meu serviço para poder acessar um recurso do servidor. Então eu consigo fazer um direcionamento e nesse caso, quando eu trabalho na estação de trabalho
e eu direciono para poder acessar um serviço de um servidor específico, o processamento maior que eu consumo, né, a quantidade de memória e etc., eu vou consumir do servidor, porque eu só estou fazendo um link entre esses dois recursos, tá? Então, por esse motivo, geralmente os servidores eles são mais robustos, eles precisam de mais configuração, porque vai ter uma galera ali acessando recursos dele. Então, fechando esse parênteses aqui, só mostrando para vocês alguns conceitos aqui, alguns dispositivos que você vai encontrar dentro de uma rede convencional, e também você pode, na hora que for montar uma estrutura de rede, você vai se deparar com esses itens aqui. Então, retomando aqui a identificação da classe de IP, existe uma norma que organiza essa classificação desses endereços para ficar um pouco mais organizado, né, e seguir uma norma que ela é universal, tá? Então, nesse caso, a gente tem as classes de IP. Vocês vão notar aqui, ó, que na classe A eu tenho R, H, H, H. O R quer dizer que eu vou identificar, nesse caso aqui, a rede, tá? E todos os Hs aqui querem dizer que eu vou identificar os hosts, ou seja, os dispositivos. Então, nesse caso, né, vocês vão perceber que se eu tenho 3 octetos para fazer essa variação binária para identificar dispositivos, consequentemente, eu vou ter muito mais dispositivos para trabalhar dentro de uma mesma rede. Então, nesse caso aqui, ó, eu consigo ter 16.777.216 equipamentos. Isso é muito utilizado, esse tipo de classe aqui, quando a gente está trabalhando com grandes empresas, tá? No nosso dia a dia de segurança eletrônica, a gente lida bastante com esse endereço aqui, ó, de classe C, que na verdade a gente só tem 256 dispositivos. Vocês vão notar que, no caso da classe C, a gente tem 3 octetos trabalhando aqui com a rede e um octeto para identificação do host. Por esse motivo é que ele diz que a gente tem só 256 dispositivos. E na verdade são 254, tá? Porque se a gente for fazer a identificação aqui dessa rede, a 0, ela identifica a rede. É para poder identificar qual que é aquele endereço de rede. E o 255 é o endereço de broadcast, que é o endereço que vai... Às vezes tem pacotes que a rede manda, que ele manda para todo mundo, tá? Para poder conferir e para poder mandar algum tipo de pacote de validação. Vocês vão ver, é muito comum aqui, ó, no nosso caso, essa rede aqui, ó. Vocês já devem estar familiarizados com ela, que é 192.168.0. Alguma coisa, né? .10, .15, .20 e assim por diante. E toda vez que a gente vai colocar um endereço de IP, a gente precisa definir essa jovem aqui, ó, que é a máscara de subrede. O que essa máscara de subrede faz? Vocês percebem que quando você vai colocar IP fixo lá no dispositivo ou no computador, você não consegue colocar o IP fixo se não tiver a máscara de subrede. Porque é essa máscara que identifica qual que é a classe dessa rede. Ó. Nesse caso específico aqui, a classe dessa rede é a classe C, porque está com 255, 255, 255.0. E o legal é que se eu transformar isso aqui em um endereço binário, olha só como que ficaria. Basicamente seria assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto 0, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, em número binário, é exatamente isso aqui, ó. Como os números binários, né, só podem ser zeros e uns, então vocês vão ver que ele vai fazendo essa combinação, né, vai subindo para 1, não tem como ir para 2, então eu subo outro, e assim sucessivamente. Chegou num ponto que travei 255, então eu não consigo mexer, eu não posso mexer nesses 3 octetos aqui, ó. É isso que acontece quando eu coloco a máscara de subrede. Como esse octeto aqui, ó, ele tá todo zerado, então eu posso começar a brincar. Então se eu pegasse, vamos transformar esse cara aqui, ó, esse número binário em um número decimal. Se eu pegar esse número binário aqui e transformar dessa forma aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele é igual a 1. Se eu pegar agora e colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele é igual a 2. Se eu pegar agora, ele sobe os 2 aqui, né? Porque como o primeiro está 0, ele pode subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, número 3. E assim por diante. Então isso aqui é o endereçamento binário. É isso que acontece aqui. O computador só entende zeros e uns, tá? E assim a gente vai até chegar todo mundo em 1, que fica o endereço de broadcast, que é esse carinha aqui. E 0 não tem host nenhum ali. Então ele é o identificador da rede, tá? Então, por isso que é muito importante que a máscara de subrede ela exista ali na hora que você vai configurar o seu endereço IP. E lembrando que eu não posso repetir, né? É bom reforçar, eu não posso repetir endereço IP aqui para que não haja conflito dentro da rede. Nas classes de rede existem, né, as terminologias que são rede privada e rede pública. Rede pública é tudo aquilo que está fora da sua rede interna, que está para a internet. Então a gente tem ali, né, o endereço externo do seu link, o endereço do Google, o endereço da Amazon, de algum serviço específico na internet, enfim. Existe uma tabelinha de redes que são pré-definidas para serem utilizadas para rede privada. Tá? Existe classe A, classe B e classe C para rede pública também, mas para rede privada a recomendação é que a gente use essas redes específicas aqui, ó. Então vocês vão ver que, no caso, se eu estiver usando uma rede classe A,
É muito comum utilizar o endereço 10.10.10.0 até 10.255, alguma coisa. Se eu for utilizar um endereço de rede classe C, classe B, eu vou 172.16 até 172.31. E se eu estiver utilizando, esse é o mais clássico para nós, né, o endereço de classe C, a gente vê o 92.168.0.0 até o 92.168.255.255. Então, no nosso caso, a gente vai ver muito esse endereço aqui. As operadoras usam basicamente esse aqui, o 92.168. alguma coisa. Quando você se deparar com esse endereço de IP aqui, ó, 127, quer dizer que é o endereço localhost, é um espelho. É a mesma coisa que se você abrir seu navegador e digitar lá assim, ó, localhost, é igual a 127.0.0.1. É a mesma coisa. Então, por esse motivo, quando você instala algum tipo de recurso dentro da máquina, um servidor RightCentral, por exemplo, e você quer acessar ele via navegador, você tem duas formas. Ou você digita qual que é o endereço IP da sua rede mesmo, aí você pode colocar lá, né? Se você já sabe que o IP do seu computador que está o RightCentral é o 43, você digita 43 lá, vai aparecer. Mas você pode utilizar 127.0.0.1, que é igual a localhost. Qualquer um desses três endereços que você digitar aqui, ó, vai aparecer a página web lá do seu RightCentral, tá? E tem um outro endereço também, muito conhecido. Na verdade, a gente sempre acha, né, que está entregando o endereço de IP errado, mas na verdade ele é chamado de endereço IP a pipa. Toda vez que começa com esse endereço 169.254, isso quer dizer que não existe nenhum tipo de servidor DHCP na rede ali para entregar IP para essa máquina. Então, de duas uma, ou você coloca um DHCP ativo, vê aonde que está esse DHCP dentro da rede, ou você pode colocar um IP fixo na máquina e a partir daí ela vai estar conectada na rede. Mas se eu tenho outros dispositivos que estão esperando a comunicação do DHCP e eles também não receberam, eles também vão estar com esse endereço 169. Então não vai ter comunicação de rede, tá? Dito isso, a gente entra numa outra terminologia que é o nosso servidor DHCP. Muito comum, muito utilizado no nosso dia a dia, mas é bom passar um pente fino aqui para a gente entender o que esse servidor DHCP faz. Então o servidor DHCP, ele geralmente está instalado dentro do gateway da rede, tá? Então ele fica dentro do gateway. O que é o gateway da rede? É o dispositivo que está de cara para a internet. Então, geralmente, o gateway da rede, ele é o seu modem, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, pode considerar como o modem da operadora, ou algum roteador, um roteador MikroTik, por exemplo, que você tem ali algum tipo de configuração específica. Então, existem dois mundos, né? Existe a rede pública aqui em cima, e existe a rede privada aqui embaixo. O roteador, esse nome também é dito porque ele faz uma tabela de roteamento, por isso que ele chama roteador. Ou também nateamento. Ele vai traduzir o endereço de IP, que é o 92.168. alguma coisa. Ele vai pegar esse 92.168.0.10 e vai traduzir ele para o endereço de rede pública, que pode ser talvez 178.89.98.2.56. Então o roteador faz esse papel. Por esse motivo, ele é o gateway da rede, ele é o cara que está de cara para a internet, tá? Que vai ter toda essa tabela de roteamento aqui instalada nele. Dito isso, esse equipamento costuma ser também o servidor DHCP. E o papel do servidor DHCP é, eu tenho um monte de dispositivos aqui na rede esperando endereço IP. Você marcou a opção lá, né? IP automático ali pelo DHCP. Então, esse servidor, ele vai mandar para esses dispositivos aqui, ó, cada um deles ele vai mandar um IP de acordo com a solicitação. Então, nesse caso aqui, ele vai mandar o endereço IP.10, nesse caso aqui ele vai mandar o endereço IP.11, aqui ele vai mandar o IP.12 e aqui ele vai mandar o IP.13. Toda vez que eu tenho equipamentos na rede configurados para DHCP, eles fazem uma solicitação para dentro do gateway da rede, onde está o servidor DHCP, geralmente é o modem, e aí eu recebo o endereço IP. Primeira coisa, eu não devo ter jamais eu posso ter dois DHCP na rede. Mas tem uma ressalva. Pode ser que tenha alguém aí que manja de rede, está assistindo agora e vai falar assim, ó, o Vitor está falando bobagem. Mas a verdade, por quê que eu tenho que levar isso em consideração? Porque o que importa pra gente, na verdade, é qual que é o range de IP que o roteador entrega. Então imagina só, se eu tenho um servidor DHCP na rede, geralmente ele já vem pré-configurado, né? Ele já vem colocando lá que ele vai entregar os endereços de 100 até 200. Nesse caso, se eu tenho um roteador DHCP que entrega esses endereços específicos, primeiro, a minha rede pode ser até 254 dispositivos, né? Mas eu acabei limitando ela aqui a 100 dispositivos. Legal? Se eu quiser colocar um outro servidor DHCP, o que eu faço? Eu venho aqui, coloco um segundo servidor DHCP, vamos colocar aqui ele de laranja, e esse segundo servidor DHCP ele vai entregar para mim os endereços aqui, ó, de 10 até 99. Beleza? Aqui pode. Tá? Por quê?
Porque quando essa máquina pedir uma solicitação aqui, ó, vai mandar um IP diferente do outro, tá? Só que pode acontecer uma certa lentidão na rede, dependendo da situação, porque ela vai pedir endereço IP e os dois servidores da HCP podem responder, tá? Então, nesse caso, Vitor, eu entendo que é mais fácil trabalhar tendo um servidor da HCP na rede só. Mas quando que aconteceria de eu colocar um servidor da HCP? Deixa eu limpar essa bagunça aqui. Seria da seguinte forma, se você vai colocar um cliente, já tem lá o modem, né, da operadora aqui, ó. Então aqui já está um modemzinho lá. E aí, seu cliente falou que a internet Wi-Fi da casa dele está bem ruim. Aí o que você faz? Você já sabe que você ligar um cabo de rede aqui até um roteador do outro lado lá. Você vai colocar um roteadorzinho aqui, vai colocar uma anteninha Wi-Fi lá rodando, certo? E aqui você vai distribuir a rede Wi-Fi para ele. Só que o que acontece? Os roteadores vêm de fábrica com o quê? Vem de fábrica com roteador, com servidor DHCP aqui. Só que esse modem aqui, ó, ele já tem um DHCP aqui também. E aqui é onde mora a bronca. Pode acontecer de eu não conferir isso, não acessei o roteador para poder ver essa configuração. Eu acabo tendo um conflito de rede aqui, ó, só porque eu coloquei esse roteador. Então, se você vai instalar um roteador de rede no seu cliente, acho que é fácil você conseguir esse tipo de serviço. Quando você trabalha com rede, né, às vezes o cliente acaba perguntando, você pode pegar esse tipo de serviço aqui. A única coisa que você tem que fazer é desabilitar, tá? Você precisa desabilitar esse cara aqui, ó. Então, desabilite o DHCP. Feito isso, você vai colocar na porta LAN, tá, do roteador. Então, sempre você vai utilizar a porta LAN. Se você quiser configurar na porta WAN, não tem problema, porque a porta WAN é que vai receber um endereço externo e a LAN está na mesma rede. Se você colocar na porta WAN, saiba que você vai precisar sim colocar o servidor da HCP, porque agora você está dentro de uma rede diferente, entregando IP para aquela galera lá. Se você colocar na porta WAN e entregar IP diferente para aquela galera, se por exemplo no meio do caminho aqui eu tiver uma impressora, essa máquina que está aqui dentro aqui, ó, pode ser um celular ou pode ser um computador, ele não vai achar essa impressora aqui, ó, porque eles estão em rede diferente. Então por isso que a gente coloca sempre dentro do cabo LAN, para ficar todo mundo dentro da mesma rede. E aqui você vai colocar o IP fixo nesse cara aqui, né? Então você coloca o IP fixo fora do range DHCP. E aqui vem uma outra questão também, que é em relação à definição do IP fixo, né? A gente, para colocar equipamentos dentro de uma rede, e a gente quer acessar ele com frequência, a gente coloca IP fixo. Por quê? Porque esse servidor DHCP ele tem um time release, ou seja, um tempo de liberação daquele IP. Todo mundo recebeu IP dentro da rede, eu tenho lá a câmera, vamos colocar todo mundo aqui com câmera IP, tá? Eu tenho 4 câmeras IP. Câmera 1, endereço .10, .11, .12, .13. Legal. Acabou a rede. Acabou a internet ou acabou a energia elétrica do local. Quando a rede volta e o servidor da HCP começa a entregar IP de novo, pode entregar trocado. Pode ser que a câmera 3 ela apareceu primeiro para o roteador. Aí ela vai receber o IP 10. Aí se você tinha algum serviço programado, pode acontecer de você perder aquele acesso, porque agora o endereço de IP é outro. Bom, então se você quer acessar um serviço constantemente, sem perder aquele acesso, né? Sempre que você chamar o IP 9268.0.40, você quer que acerte naquele DVR, naquela câmera IP específica. Então você vai setar ali o que a gente chama de IP fixo, tá? Só que o ideal é que a gente coloque o IP fixo fora desse range aqui. Lembra que eu falei no exemplo anterior ali que o range de HCP poderia ser aqui, ó, de 100 até 200? Eu sei que esse roteador vai entregar de 100 até 200 para a galera aqui em ordem crescente, tá? De acordo com o time release dele. Se eu coloco o IP fixo, vamos pensar que eu coloco aqui, ó, vou colocar o IP fixo dessa máquina aqui como ponto 33. Não tem a menor chance desse servidor da HCP aqui entregar esse IP. Então eu não vou ter conflito. Agora, se eu pego e coloco o IP ponto 150, eu corro o risco de eu ter aqui uma câmera querendo o endereço IP, né? Então eu vou colocar 150 aqui, só que aí chegou um ponto que ele mandou 150 para essa impressora aqui. Vai dar conflito de IP, a sua rede vai cair. Entendeu? Então, sempre que você vai colocar IP fixo, coloque fora do range de DHCP. Como que eu consigo descobrir isso? Acesso o IP do meu roteador e aí eu vou conseguir identificar ali qual que é o endereço do meu modem, tá? Como que você acessa esse roteador? Você pode descobrir da seguinte forma. Vou clicar aqui, ó, e vou abrir o meu prompt de comando aqui, ó. Eu apertei bandeira R, abri aqui, digitei CMD e aqui eu vou digitar ipconfig. Quando eu digitar ipconfig, eu vou perceber aqui, ó, que eu estou conectado na minha rede Wi-Fi e ele entregou para mim o endereço de IP, o 9268.0.17. E esse carinha aqui é o gateway padrão da rede, ó. Esse que é o modem. Se eu quiser acessar esse modem, eu posso. De que forma? Eu vou acessar ele via navegador. Então eu abro o navegador aqui, ó, o 92.168.0.1. E aqui eu tenho acesso ao modem. Se eu entrar aqui dentro, eu tenho as configurações do roteador, tá?
Então dessa forma eu consigo visualizar lá qual se o DHCP está habilitado, se ele tá, qual que é o range de IP que está naquele servidor DHCP, né? E por que eu estou dando esse conceito para vocês assim, tá, né, de uma forma bem explicativa, bem abrangente? Porque eu vejo que muitas vezes os técnicos eles têm problemas de conexão, o dispositivo fica offline, mas ele não sabe como resolver. Então a ideia aqui é fazer, né, uma desconstrução de como que funciona o sistema, para que você tenha agora recurso para conseguir identificar qual que é o problema, acessar o modem. Geralmente os modems das operadoras fica uma etiqueta no fundo com usuário e senha. Se aquele usuário e senha foi trocado, alguém trocou, então você procura o departamento de TI daquele local lá para poder identificar. Se já tem um TI dentro da rede que faz a gestão ali, você pode fazer o seguinte: entre em contato com ele. Você precisa, por exemplo, de 10 IP fixos. Você pede pro cara do TI, ele vai disponibilizar para você esses IPs, você seta lá e tá tudo certo. Aí é só fazer uma conferência junto com ele para que você consiga ter uma rede estável aí, tá? Então é bom entender esses conceitos aqui, que vai facilitar demais a vida nossa na hora de dar uma manutenção ou até mesmo na hora de implementar um serviço sem derrubar a rede do cliente. Aconteceram algumas vezes comigo lá no início, né, quando eu comecei a trabalhar nessa área, que eu colocava uma câmera na rede, colocava o IP fixo e ia embora, daqui a pouco o cara me ligava falando que a internet caiu. Quando eu voltava lá, tirava a câmera do ponto, a internet do cara voltava. Então foi necessária algumas intervenções ali, entender esse conceito do todo aqui, para que quando acontecer um caso desse, você sabe exatamente como resolver o problema. E tem o servidor DNS. Qual que é o papel do DNS? A gente falou até agora um monte de IP, não foi? A gente falou aqui, ó, endereço IP 187. Alguma coisa, 233.7. Ou a gente pode colocar aqui, ó, esse IP aqui é um IP público, tá? Então vamos colocar isso aqui como IP público. E eu tenho o IP local também. No meu caso aqui, ó, eu tenho o IP privado, 192.168.0.23. E aqui eu vou colocar isso aqui como IP privado. O servidor DNS, ele é um resolvedor de nome. Imagina só, no caso dos endereços de IP de rede pública, eles são, em alguns casos, eles são dinâmicos, né? Amanhã eu posso tentar acessar esse site específico aqui, ó, e esse IP mudou. Agora esse IP, ele vai ser 175.57.222.68. Se antes eu fazia um direcionamento para esse endereço de IP, hoje eu já não faço mais porque o endereço mudou. O objetivo do servidor DNS é um serviço que fica rodando em segundo plano, que o papel dele é o seguinte: sempre transformar esse número de IP em um nome específico. Então nesse caso aqui eu vou pegar esse cara e vou transformar ele em google.com. Lembrar google.com é mais fácil, não é? Então, nesse caso eu digito google.com e o servidor DNS ele vai fazer o trabalho dele de lá no final das contas ele gerenciar isso aqui, ó, qual que é o IP que está naquela rede lá naquele momento. E aí você vai conseguir sempre acessar o google.com. No caso das redes privadas, geralmente a gente tem o seguinte: lá dentro do DVR, vocês já devem ter acessado esse tipo de informação, a gente tem o DNS1, né, o DNS primário, e tem o DNS secundário. Esses DNS não necessariamente eles vão resolver o nome dos equipamentos aqui dentro da rede. Não vou dar um nome para aquele produto específico. Nesse caso aqui, ó, se você está trabalhando com equipamentos Hikvision, você vai conseguir acessar ali a nuvem graças a esse carinha aqui, ó, o DNS primário e secundário. Só que esse DNS primário e secundário é ele que vai fazer essa resolução de nome para acessar o HiConnect. Só que se esse servidor tiver ou sobrecarregado, ou instável, ou parar de funcionar, eu não tenho mais acesso, porque eu estou tentando chegar num nome específico e eu não estou achando, porque esse cara não está resolvendo o papel dele. Então aconteceram algumas falhas recentemente, que o pessoal coloca, né, antigamente era muito recomendado utilizar esse endereço aqui, ó, que é o endereço do Google, né, o endereço DNS do Google. Só que aconteceram algumas situações em que o equipamento ficava offline. Ficava offline porque o DNS não conseguia resolver o IP. Nesse caso, qual foi a recomendação que a gente fez para poder resolver esse problema? Como todo mundo, né, geralmente faz a gestão ali dos DNS e coloca o DNS do Google, acabou que sobrecarregou esse DNS e ele começou a ter um tempo de resposta um pouquinho pior. Então, nesse caso, o que a gente fez? A gente recomendou para a turma trocar para o endereço DNS 1.1.1 e o outro DNS secundário 1.0.0.1, que é um outro provedor de DNS que está muito mais estável, né? Está muito mais leve ali, tem pouca carga de solicitação para lá, então a gente conseguiu estabilizar o acesso ali graças a esse ajuste, tá? 90% dos casos onde estava DVR da Hikvision ficando offline, trocou o DNS e resolveu o problema. Caso você troque o DNS e não resolva o seu problema, aí a gente indica a fazer a atualização do firmware do equipamento, que aí você vai conseguir resolver isso aí, tá? Então, resolvedor de nomes, DNS tem esse papel. Com relação às portas agora, até agora a gente falou, né, do modem, ele é o getter da rede, onde vai fazer a conversão do que é o endereço externo para o endereço interno, né? A gente falou do servidor DHCP, né? A gente tem o servidor DHCP ali e o servidor DNS também. A gente já falou do endereço IP dentro da rede e agora a gente precisa falar das portas. As portas são números identificadores de determinados serviços.
Então, existem portas específicas para cada tipo de serviço. Por exemplo, no caso da Hikvision, a porta de servidor TCP dela é a 8000. A porta HTTP é a porta 80. A porta HTTPS é a porta 443. Quando eu quero acessar um dispositivo específico, então vamos imaginar que eu quero acessar esse cara aqui, ó, 192.68.0.3. Eu quero chamar esse equipamento, mas eu quero chamar um recurso que está rodando no protocolo HTTP. Então eu chamo a porta 80 e aí eu consigo visualizar ele no navegador. Eu quero proteger essa porta HTTP, eu quero colocar um certificado de segurança ali. Então, na verdade, eu vou chamar o HTTPS, que é a porta 443. Então, essa requisição, ela acontece dessa forma. Então, vem a requisição lá da internet, né, para poder fazer um acesso, bate no modem. Opa, eu quero acessar um serviço aí na porta 80, estou fazendo uma requisição aqui da porta 80. Então, o modem, ele identifica, lá dentro do modem, a gente faz uma coisa chamada redirecionamento de portas. Aqui, o que eu faço? Eu simplesmente jogo esse redirecionamento para aquele IP específico. Então, se eu tenho realmente um equipamento lá, que tem aquele serviço e que a porta está liberada dentro do roteador, essa requisição passa por aqui. Como o servidor DHCP ou IP fixo está direcionando para esse endereço, eu vou até a porta 80. Aí, esse carinha aqui responde para nós e ele manda a visualização lá para dentro da rede e aí o cara acessa no celular as imagens, tá? Se essa porta não estiver liberada, não rola, não consegue fazer acesso remoto, tá? Então, por esse motivo, você tem que liberar a porta. Aqui, ó, eu coloquei esse exemplo aqui para a gente poder simular, né? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a gente tem essas câmeras aqui e eu vou liberar essas portas. Então, eu vou colocar aqui, ó, o endereço .10, vou colocar nesse caso aqui o .11, no outro .12 e no outro .13. Beleza. Por padrão, esses equipamentos aqui, eles não vêm na porta 80. Aqui também. Aqui também. Então eu fiz de propósito aqui, ó, eu coloquei as câmeras direto, como são câmeras IPs, eu consigo fazer esse acesso de stream remoto dela sem precisar de NVR, né? Então nesse caso, eu vou fazer uma requisição aqui, ó, o aplicativo ele vai acessar um equipamento lá para poder transmitir o acesso remoto. Como são câmeras separadas, eu preciso definir uma porta específica para cada uma. Senão esse roteador aqui ele vai se confundir. Ele não sabe para quem que ele vai mandar essa requisição do pacote. Então, a primeira coisa que você precisa, se você está liberando mais de um equipamento dentro da rede, se você vai acessar, por exemplo, o protocolo Hikvision de acesso ao HiConnect, que na verdade é a porta 8000, então você vai ter que trocar. Um equipamento fica no 8000, outro equipamento no 8001, outro equipamento no 8002 e assim por diante. Então nesse caso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é trocar essas portas. Eu não posso deixar essas portas padrão. Então eu vou ter que vir aqui e colocar. Beleza, esse aqui vai ser 81, esse aqui vai ser 82, essa outra aqui 83 e essa outra aqui 84. Agora sim, eu posso criar essa tabela dentro do modem, fazer o redirecionamento dos 4 lá. Quando esse cara for fazer o acesso, ele não vai fazer o acesso em um dispositivo só. Ele vai chegar aqui, ó, para poder visualizar a câmera 1, ele vai fazer a requisição, vai passar por aqui, vai natear esse endereço físico dele da rede interna, vai passar aqui pelo roteador, vai transformar o IP público, esse IP público dele conversa com ele, a requisição do pacote chega e ele fala, eu quero acessar o recurso na porta 81. Ótimo, então, pera aí, 81 é esse cara aqui, ó. Quando isso acontece, eu vou mandar aquela imagem para dentro do aplicativo do cara. Se a porta não está liberada, vai bater aqui no roteador, ele não entende que existe alguma coisa aqui e não vai liberar a porta. Então é um conjunto de liberações, é um conjunto de recursos que acontecem para que você tenha realmente o acesso remoto funcionando da melhor forma possível, tá? Então esse é o modus operandi aqui de uma liberação de porta, de um acesso remoto de uma rede convencional. E aí vem aquela questão, né? Quem que é melhor, DDNS ou Cloud? O DDNS é um resolvedor de nome dinâmico. A gente usa muito esse carinha aqui. Para quê? Porque a gente também... Existem operadoras que não fazem para a gente a venda direta do IP fixo. A gente precisa contratar ali um IP dinâmico. Se a gente quiser o IP fixo, ele vai ser mais caro. Para eu não pagar esse endereço fixo mais caro, o que eu faço? Eu instalo um serviço DDNS lá. Eu posso transformar o nome da minha rede, por exemplo, em vitorlopes.ddns.net. Esse carinha aqui está dentro da minha rede. Eu posso colocar ele dentro do modem. Eu só configurar lá. Eu contrato um serviço DDNS e lá dentro eu coloco lá o usuário, a senha, o servidor que eu quero configurar, e esse cara vai ficar fazendo o papel ali de sempre resolver, sempre que o número de IP trocar, ele vai resolver e vai sempre deixar para você esse vitorlopes.ddns.net. Para que eu consiga acessar um dispositivo utilizando DDNS, necessariamente eu preciso liberar a porta, tá? Então nesse caso aqui eu libero porta, senão o recurso não acontece.
No caso do cloud, qual que é a ideia? Ele vai pegar o número de série, então referente ali, ó, ao número de série do produto. Ele se refere ao número de série do produto. Então eu não tenho que preocupar em liberar a porta. Ele vai direto para dentro de um serviço via nuvem e ele é baseado no protocolo P2P, tá? Ele é baseado no protocolo P2P, que é um protocolo que fatalmente ele é mais lento do que um acesso direto, porque na verdade, né, o protocolo P2P, ele vai bater em um servidor específico, lá dentro tem todos os dados daquele equipamento e só depois ele vai para dentro do seu celular. A rota, ela não é direta, tá? Então precisa bater no servidor. Aí existem servidores espalhados pelo mundo, tem o servidor da América Latina, tem o servidor do Norte da América, tem o servidor da Europa, enfim. Então, todo equipamento, quando você for fazer uma requisição, ele bate aqui, bate no servidor Hikvision, a gente falando de Hikvision, né, um acesso remoto, e depois ele vai para lá. Como ele tem essa escala da comunicação de dados, então acaba que o processo é um pouco mais lento. Hoje, honestamente, eu acho o acesso remoto da Hikvision estável, e inclusive ele está bem rápido, tá? Eu tô achando até legal assim, você consegue abrir 16 câmeras de uma forma bem interessante, mas a gente tem que levar em consideração também a largura de banda do cliente, né? Se você, imagina o seguinte, você tem uma via lá que passam 4 carros, aí você precisa passar 16, né? 16 câmeras ao mesmo tempo. Não vai passar, velho. Então você tem que passar 4, mais 4, mais 4. E aí você vai conseguir visualizar isso. Talvez se você pedir para passar os 16 ao mesmo tempo, não vai ter folga, você não vai conseguir passar. Por isso que às vezes fica aquele negócio demorando para carregar e às vezes cai inclusive a conexão, porque ele perdeu a solicitação, entendeu? Então nesse caso a gente mexe em uma outra variação aí que a gente pode discutir isso aqui num outro vídeo, que é a taxa de frame, a taxa de bitrate do equipamento, a gente pode trabalhar na resolução também, variações que a gente consegue mexer para caber dentro daquela largura de banda, ou seja, a gente ajusta o pacote de dados para passar de uma vez naquela largura de banda do seu cliente. Quando a gente fala de largura de banda, a gente quer dizer quantos megabytes que ele contratou. Então imagina no link aqui, ó, de 500 mega. O seu cliente lá contratou um link de 500 mega, só que ele contratou um link de 500 mega que não é dedicado. Então as operadoras, obrigatoriamente, elas precisam te entregar 10% disso aqui, ó, que é igual a 50 mega. Então na hora que você vai fazer um planejamento da rede do seu cliente, você vai pegar esses equipamentos de rede e colocar para ser visualizado remotamente, o que você precisa levar em consideração é a taxa de upload, tá? Essa aqui, ó, é a taxa de upload. Ou seja, ele vai subir essas imagens para a internet e vai direcionar para dentro do seu HikCentral ou do seu IBMS, enfim. Então, se eu tenho, vamos pensar aqui, ó, 16 câmeras IPs, 2 megapixels. Para que essas câmeras consigam serem trafegadas via rede, geralmente o consumo médio de uma câmera 2 megapixels ele é de 4 megabits por segundo. Então nesse caso, o que acontece? Eu tenho 4 megabits por segundo para poder trabalhar 16. 16 vezes 4 é igual a 64. 64 megabits por segundo. Se eu quero pegar essas câmeras e jogar elas, as 16, de uma vez por esse link aqui, ó, não vai rolar. E aí vai ser lento. E é por esse motivo que às vezes você tenta carregar e as câmeras não carregam. Aí você vai lá, em vez de você puxar 16, você puxa uma de cada vez. Aí vai rapidinho. Por quê? Porque se você puxar uma de cada vez, você está puxando na verdade 4 para passar dentro de um link de 50. E aí você vai conseguir fazer esse acesso, tá? Bom pessoal, então chegamos até o final aqui desse vídeo aqui. Eu quis trazer para vocês aqui de uma forma bem abrangente como que funciona uma rede, como que é essa comunicação. Eu acho que baseado no que a gente disse aqui, a gente conseguiu até identificar alguns erros comuns que acontecem com a gente no dia a dia e o porquê, né? Qual que é a causa disso. Então agora você tem base necessária para você fazer a verificação ali da rede do seu cliente, entender se realmente aquilo está funcionando da forma correta, se está bem configurado, para que você mantenha o seu equipamento estável e acessível sempre para o seu cliente, tá? E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer responder todos vocês. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui! Perfect.